Ontem, dia 28 de janeiro, foi celebrado o Dia Nacional de Combate ao Trabalho Escravo. No ano passado, o Brasil encontrou cerca de 2.000 pessoas em situação de escravidão contemporânea, maior número desde os 2.808 trabalhadores de 2013, segundo informações divulgadas pelo Ministério do Trabalho e Previdência nesta semana. Sobre esse assunto, nós conversamos agora com Leonardo Sakamoto, que é cientista político e colunista do portal UOL. Boa noite, Sakamoto. Seja muito bem-vindo. Prazer falar contigo. Prazer em falar com vocês. Olá a todos e todas. Maravilha. Sakamoto, como explicar em pleno 2022 trabalho escravo no Brasil, Sakamoto? Bem, até é engraçado, né? Porque muita gente acha, poxa, trabalho escravo continua existindo no Brasil? Sim, você continua tendo trabalho escravo, mas é importante diferenciar e lembrar todo mundo que o trabalho escravo que a gente tem hoje no Brasil é diferente daquele trabalho escravo que havia até 13 de maio de 1888, né? Você não tem mais o Estado brasileiro, o governo, reconhecendo a propriedade de uma pessoa por outra. No lugar, ficaram condições em que um empregador, um patrão, né, alguém, exerce um poder sobre outra pessoa, fazendo com que ela tenha uma vida totalmente indigna enquanto trabalha para ela, né, com extremamente numa situação que viola profundamente os direitos humanos, ou que essa pessoa esteja presa a ela, impedida, né, de se desconectar desse patrão. Desde 95, quando o governo brasileiro reconheceu a existência de trabalho escravo contemporâneo no nosso território até hoje, mais de 57 mil pessoas foram libertadas, e a maior parte dessas libertações estavam em atividades econômicas, em cadeias produtivas globalizadas, né? Você estava na pecuária bovina, na produção de soja, de café, de algodão, de milho, de arroz, na produção de cebola, de batata, na construção civil, em oficinas de costura, né? Ou seja, em atividades que geram dinheiro, né? E esses trabalhadores foram usados como escravos exatamente para poupar recursos, exatamente para economizar recursos nessas cadeias extremamente competitivas. Sakamoto, sobre isso, pegando esse gancho de locais, de regiões, eu vi alguns dados, por exemplo, de Minas Gerais. Queria que você explicasse, trouxesse um pouco para a gente, não apenas a relação econômica, né, desses locais, quanto a relação de pobreza, porque, por exemplo, você vê o Vale do Jequitinhonha, é uma das regiões mais pobres do Brasil. O quanto existe essa flexão entre uma facilidade do assédio ao trabalhador, ao trabalho escravo, a manter pessoas nessa situação, né? E a pobreza, a miséria desses locais. Então, a gente fala que o tripé que sustenta o trabalho escravo é a ganância, a impunidade e a pobreza, né? A ganância de fazer dinheiro fácil, a impunidade de saber que pode fazer e nada vai acontecer, e a pobreza que empurra trabalhadores e trabalhadoras para ofertas de emprego duvidosas que acabam levando eles à escravização. Quando a gente fala de pobreza, muitas vezes as pessoas, pensam simplesmente na falta de dinheiro, né? Na verdade, a pobreza tem que ser entendida, nesse caso da escravização, em um sentido até mais amplo. Não é só a falta de dinheiro que empurra pessoas para o trabalho escravo, mas é a falta de oportunidades. Se você tem uma pessoa, você vai pegar os números do trabalho escravo, você tem uma grande quantidade de trabalhadores e trabalhadoras que estudaram poucos anos, né, tem poucos anos de escolaridade que acabam se tornando escravos. Você tem trabalhadores, né, ou seja, que muitas vezes que trabalharam quando crianças e por isso não foram para a escola e aí depois acabam se tornando escravos. O trabalho infantil precede o trabalho escravo, né? Daí você também tem uma quantidade muito grande de libertados, 80% de libertados no ano passado eram negros. E aí você pergunta, poxa, mas a cor de pele é a porta de entrada? Não, mas a pobreza é. Só que aí tem um ponto, a pobreza no Brasil tem cor, e ela é negra. Exatamente porque a gente fez uma abolição, o Brasil fez uma abolição mal feita, incompleta, em 1888, não garantindo a inserção dessas pessoas dentro da sua cidadania, dando autonomia econômica para os africanos e os seus descendentes. Então o que acontece é que esse racismo estrutural ele se traduz exatamente nessa vulnerabilidade também que faz com que essas pessoas negras se tornem alvos preferenciais exatamente devido à sua vulnerabilidade.
Nós também temos municípios com baixos serviços públicos, né, de saúde, de educação, de transporte, de lazer, de cultura, de assistência social, entre os municípios que são grandes utilizadores de fornecedores de mão de obra análoga de escravo. Exatamente essa falta de oportunidades que faz com que as pessoas acabem procurando essas oportunidades através de empregos muitas vezes pouco críveis ou pouco dados a seguir a lei, né? O que acontece é que aí você falou de Minas Gerais, só para completar, Minas Gerais foi novamente o estado com a maior quantidade de trabalhadores resgatados do trabalho escravo. Sejam eles habitantes de Minas Gerais, você citou o Vale de Jequitinhonha, que é um grande fornecedor desse tipo de mão de obra, mas também tem trabalhadores vindos de outros lugares do Brasil, né, do Nordeste, de outros lugares que também são empobrecidos e vulneráveis, né? Mas também temos outros lugares. Goiás foi um grande utilizador de mão de obra escrava no ano passado, São Paulo, Pará, Mato Grosso do Sul. Né? Entre eles são estados também em que você tem um agronegócio crescente, pujante, que acaba utilizando esse tipo de mão de obra em atividades como a produção de café. O Brasil fechou 2021 com quase 2.000 trabalhadores resgatados da escravidão. Isso é o maior número desde 2013. Como isso é possível em pleno 2022, esses números? Não era para esses números estarem recuando? Então, foi interessante porque esses números recuaram, né? 2013 até agora foi tendo uma redução do número de pessoas escravizadas. Teve muita gente, inclusive, que falou, nossa, está diminuindo o problema. E a gente alertava, a gente atua, né? Eu pesquiso trabalho escravo há mais de 2 décadas, e a gente alertava que, não é assim. Este ano, a diferença é que você teve, para entender esse número, você tem que ver um outro número. Este ano nós tivemos 443 operações de fiscalização. Né? Em 95, o governo brasileiro criou, naquele momento, os grupos especiais de fiscalização, coordenados por auditores fiscais do trabalho, mas também com procuradores do trabalho, procuradores da República, policiais federais, rodoviários federais, defensores públicos, que verificam denúncias e libertam trabalhadores. Esses grupos, né, fizeram 443 operações no ano passado, e aí a gente tem que parabenizar todos esses profissionais que acabaram se dedicando, junto também com o pessoal da sociedade civil que encaminhou denúncias para eles, como a Comissão Pastoral da Terra e sindicatos. Então o que acontece? 443 operações foi o maior número de operações da história, né, para trabalho escravo. E é claro que isso levou a um aumento do número de trabalhadores resgatados. Em outras palavras, se você procurar, você acha. E esse é o ponto. Se você procurar, você acha. Infelizmente, trabalho escravo, acho que é importante que o pessoal entenda. Trabalho escravo, gente, não é uma doença. Trabalho escravo é um sintoma. Eu peguei malária várias vezes fazendo coberturas jornalísticas, né? E quando você pega malária, você não vai tomar simplesmente uma aspirina, porque isso não vai, pode até diminuir a febre, mas ela não vai resolver. Você precisa tomar os remédios especialmente desenvolvidos para malária, como a cloroquina. Aí sim a cloroquina, né? Não para, como o presidente sugere, para Covid, que não funciona. Mas o que acontece, ou seja, a febre, né, tipo, é um sintoma da malária, mas não é a malária, você precisa atacar a causa. Da mesma forma, quando você vê trabalho escravo na sociedade, você fala, nossa, trabalho escravo é um mal em si. É um mal, mas trabalho escravo indica que há algo muito errado na sociedade, em que você tem uma sociedade com impunidade, que você tem uma sociedade com concentração de riqueza, que você tem uma sociedade com um desenvolvimento extremamente desigual. Então, ou seja, para você reduzir isso, você precisa atacar essa situação. Você precisa tirar essas pessoas da vulnerabilidade social. Enquanto isso, se isso não acontecer, a gente vai encontrar trabalhador escravizado sempre que procurar. Né? O ano passado teve uma procura muito grande, teve muita fiscalização e encontrou-se muita gente. E vai continuar sendo assim até que a gente corte a origem do problema, ou seja, atue garantindo uma qualidade de vida para essas pessoas. Queria agora saber da outra ponta, né? Acho que ficou claro que existe esse problema estrutural, estruturante e que a gente tem que cortar a raiz. No entanto, o trabalho escravo continua acontecendo e aí eu quero falar um pouco da responsabilização das pessoas que estão nessa cadeia de exploração, especialmente na indústria têxtil, porque a gente acompanhou nos últimos anos marcas celebradas internacionalmente
que utilizam na sua cadeia produtiva, na sua cadeia de exploração, como eu costumo dizer, o trabalho de trabalhadores em condição análogas à escravidão. Antigamente, em São Paulo, falávamos dos bolivianos, mas não é exclusividade de bolivianos apenas. São pessoas que ingressam no país de outras nacionalidades em situação de vulnerabilidade. A minha pergunta para você é: o quanto é importante responsabilizar esses donos? Aí a gente entra na questão do combate à impunidade e do combate ao lucro fácil, ao ganho fácil, né? A maior parte dos casos de trabalho escravo, eles não são oriundos de pessoas que são doidas e que querem ver o outro sofrer. Tem uns casos assim, mas não é. A maioria quer ganhar, lucrar em cima do seu semelhante, lucro fácil acima do semelhante. Então o que acontece? Você precisa atuar diretamente junto a esses empregadores criminosos, né? Quando você atua num resgate de trabalhadores, além de punição que é gerado multas, né, há uma ação que começa por parte do Ministério Público do Trabalho, que pode gerar um acordo ou um processo que pode levar à condenação, e também é um processo criminal que é gerado a partir de relatórios policiais, que chega via Ministério Público Federal à Justiça Federal, que pode levar à cadeia, né? O trabalho escravo é crime previsto no Código Penal, artigo 149, de 2 a 8 anos de xilindró. O que acontece é que é muito difícil condenar gente rica no Brasil. Ainda é muito difícil condenar gente rica no Brasil. E as condenações trabalhistas acontecem, mas também há muito mais do que pode ser feito. E vem sendo feito. E tem modelos interessantes pelas quais o Brasil vem sendo considerado exemplo, que foi considerado exemplo mundial. Em 2003, durante o governo Lula, foi criada a Lista Suja do Trabalho Escravo, que é um cadastro de empregadores flagrados, responsabilizados com esse tipo de mão de obra, que depois das libertações, confirmadas libertações, o nome dessa pessoa vai para a lista e fica por 2 anos. Quem tiver curiosidade, está no site do Ministério do Trabalho, atualizado a cada 6 meses. O nome fica por lá durante 2 anos, né? Então o que acontece é que a lista tem sido usada por empresas, né, por bancos, por empresas, por financeiras, por compradores, por clientes, para gerenciamento de risco do seu negócio. Para olhar e falar, pô, eu vou ter uma relação com essa empresa ou não vou, né? Então, se a pessoa está na lista suja, pode ser um risco para o meu negócio se eu comprar dela. E o que acontece é que isso vem sendo usado exatamente para tentar limar e separar o joio do trigo, tanto dentro quanto fora do Brasil, porque tem importadores e tem investidores externos que também usam a lista suja. Por conta disso, a lista suja vem sendo atacada doidamente, pesadamente, por parte de ruralistas, por parte de construtoras que foram flagradas com trabalho escravo, por parte de pessoas interessadas em ver o combate ao trabalho escravo finalizado. E aí o que acontece? Tivemos uma vitória muito grande um tempo atrás, quando o Supremo Tribunal Federal, julgando uma ação de uma associação de construtoras, considerou que a lista suja, sim, é constitucional por unanimidade. Então, há caminhos para combater, né, caminhos que vão muito além da questão de consumo consciente do próprio comprador, forçando o quê? A sociedade forçando empresas a agirem, verificando as suas cadeias produtivas para que não ofereçam produtos com trabalho escravo e que não vendam para o exterior produtos com trabalho escravo, que pode, inclusive, criar problemas para a nossa economia. Agradecer Leonardo Sakamoto mais uma vez aqui conosco. Leonardo Sakamoto, que é cientista político e colunista do portal UOL. Muito obrigada, boa noite, até uma próxima. Boa noite, muito obrigado novamente. Um abraço a todos e todas. Um abraço. Abraço.